Capítulo 15. Método de visualização do rebolo divino do caos primordial. Existem 4 níveis para o espírito: o estágio ilusório, o estágio corpóreo, o estágio de transformação e o estágio divino. Somente aqueles que possuem espíritos poderosos poderão desenhar runas gênesis de alto nível. Seu talento em espírito não é ruim, mas não está nem no estágio ilusório. A voz de uma jovem garota ecoou no pavilhão de pedra. A luz do sol espalhou-se sobre seu rosto calmo e bonito, fazendo-a parecer excepcionalmente atraente. O espírito é originalmente sem forma e apenas temperando-se continuamente será capaz de permitir que o espírito sem forma ganhe uma forma. Esse primeiro estágio com uma forma é chamado de forma ilusória, também conhecida como estágio ilusório. Existem 2 maneiras de fortalecer o espírito. Uma delas é esperar que a força de alguém se eleve e que o espírito siga o exemplo e se fortaleça também. No entanto, este método é bastante lento e há um limite máximo para o quão forte o espírito irá crescer. A segunda maneira é praticar um método de temperamento do espírito. No entanto, a existência de tais técnicas são muito raras neste mundo e apenas algumas das facções poderosas as possuem. Neste ponto, Yao Yao olhou para Zhou Yuan antes de continuar. O método de visualização do rebolo divino do caos primordial que o vovô transmitiu a você é um método de temperamento do espírito de grau extremamente elevado. No entanto, é preciso muita coragem para resistir ao grande terror de praticar esse método, algo que você vai descobrir ao praticar. Dado o nível atual do seu espírito, você não será capaz de desenhar runas gênesis nem de primeiro grau. Eu aconselho você a começar rapidamente a prática do método de visualização do rebolo divino do caos primordial e elevar o nível do seu espírito para o estágio ilusório. Quando o seu espírito entrar no estágio ilusório, eu lhe ensinarei as runas gênesis de primeiro grau. Zhou Yuan assentiu. Fazia um bom tempo que ele pretendia experimentar o método de visualização do rebolo divino do caos primordial. Depois de respirar fundo, ele se sentou de pernas cruzadas no banquinho de pedra e fechou os olhos devagar. A escuridão desceu quando o batimento cardíaco de Zhou Yuan diminuiu gradualmente, permitindo que sua mente entrasse em um estado de calma absoluta. Dom. Dom. O Xurear e o vento do mundo exterior desapareceram furtivamente. Apenas o som de um coração pulsando ecoou na escuridão. Dentro da escuridão, Zhou Yuan instigou seu espírito a sentir a marca que lhe havia sido passada por Kang Yuan, a marca que continha o método de visualização do rebolo divino do caos primordial. Enquanto Zhou Yuan continuava a procurar, um raio de luz girando lentamente apareceu de repente na escuridão. Suas profundezas eram imensuráveis, como se escondesse algo aterrorizante. No entanto, enquanto o espírito de Zhou Yuan hesitava, uma poderosa força de sucção de repente explodiu do lampejo de luz e sugou o espírito de Zhou Yuan para dentro. Uma onda momentânea de tontura tomou conta de Zhou Yuan quando ele sentiu que seu ambiente começava a mudar. A escuridão recuou quando um vazio sem forma tomou seu lugar. O caos primitivo aqui havia devorado o tempo, o espaço e tudo mais, fazendo parecer que o tempo havia retornado ao ponto de origem, antes de tudo ter começado. O espírito sem forma de Zhou Yuan permaneceu dentro desse vasto nada enquanto um sentimento de insignificância o dominava. Rumble. O espírito de Zhou Yuan olhava para essa extensão interminável do caos primitivo, um som alto subitamente ressoou dentro dele. O espírito de Zhou Yuan olhou em direção ao som e, uma fração de segundo depois, uma sensação de arrepio surgiu loucamente, fazendo com que seu espírito tremesse incontrolavelmente. Foi porque ele viu uma sombra incomparavelmente colossal aparecer lentamente. A sombra era semelhante a um buraco negro que devorava tudo infinitamente. No entanto, não era um buraco negro, mas um rebolo gigante que parecia não ter fim. O rebolo gigante estava manchado e coberto pelas cicatrizes do tempo. As manchas escuras decorando-o pareciam ser os vestígios remanescentes do sangue de deuses e demônios pulverizados. Estrondo. A pedra de amolar gigante apareceu no vazio, enquanto girava lentamente. Poderia moer qualquer coisa ao nada. O espírito de Zhou Yuan estava diante do rebolo gigante como um grão de areia insignificante. Foi nesse exato momento que uma informação misteriosa fluiu em sua mente. Eram as instruções de cultivo para o método de visualização do rebolo divino do caos primordial. O rebolo divino nasceu dentro do caos primitivo, outrora capaz de aniquilar deuses e demônios. Visualize o rebolo divino e use seu espírito como uma âncora para ele. 9 rotações, cada rotação, um novo reino. O espírito de Zhou Yuan tremeu levemente. Foi neste exato momento que ele finalmente entendeu por que Yao Yao havia dito que a vontade de superar o grande terror era necessária para aprender o método de visualização do rebolo divino do caos primordial. Terror incontrolável engoliria o espírito de qualquer um que permanecesse em uma imensidão sem fim diante do rebolo divino destruidor de mundos. O espírito de Zhou Yuan tremeu quando ele olhou para o rebolo divino dentro do caos primitivo. Apenas ficar de pé aqui exigia uma grande quantidade de coragem. Muito menos o fato de que alguém precisava usar seu espírito como uma âncora para ser esmagado pelo rebolo divino. Se Zhou Yuan não tivesse uma fortaleza mental tão grande, ele teria se virado e corrido por sua vida. Se eu morrer, então que seja. Sem conseguir parar de tremer, Zhou Yuan conseguiu manter um pouco de racionalidade. Ele cerrou os dentes ferozmente e se dirigiu para o rebolo divino, pousando diretamente sobre sua massa infinita. Estrondo. No instante em que o espírito de Zhou Yuan aterrissou no rebolo titânico, ele só pôde assistir impotente enquanto uma sombra se aproximava dele. O terror e a dor rapidamente explodiram de seu espírito. No curto espaço de várias respirações, o espírito de Zhou Yuan se transformou em nada sob o render da pedra de moer divina. Algo tremia levemente dentro do caos primitivo quando uma ondulação invisível convergiu para um único ponto. Era o espírito de Zhou Yuan. Se um espírito tivesse um rosto, o de Zhou Yuan estaria mortalmente pálido, com os olhos transbordando de terror. Naquele exato momento, a sensação de ser destruído era muito real.
No entanto, embora tivesse ficado assustado sem saber o que fazer, entre ser pulverizado em nada e subsequentemente ser reconstruído, parecia fazer com que seu espírito se tornasse um pouco mais corporal. Que método de temperamento do espírito insano! O coração de Zhou Yuan estremeceu. Qualquer um com um pouco menos de coragem teria sido destruído pelo medo. Uma vez que o medo do rebolo divino deixasse sua marca no coração, a marca divina do rebolo divino de Kang Yuan desvaneceria e o método de visualização do rebolo divino do caos primordial fracassaria. Este método de visualização do rebolo divino do caos primordial consiste em lançar continuamente o espírito da pessoa sob o rebolo divino. Em meio a milhões e milhões de vezes em que sermos destruídos ao nada, a interminável destruição e reconstrução permitirão que sofra uma metamorfose e se fortaleça. De acordo com as instruções, há 9 rotações para este método de visualização do rebolo divino do caos primordial e cada rotação para um novo reino. Estas chamadas 9 rotações referem-se ao rebolo divino completando uma volta 9 vezes. Enquanto o espírito for capaz de perseverar até que uma rodada inteira esteja completa, ele passará por uma transformação única. Zhou Yuan olhou para o rebolo divino dentro do caos primitivo. Ele era dividido em uma camada superior e uma camada inferior, enquanto uma linha vertical de ouro negro levemente visível juntava essas duas camadas como se fosse uma espécie de escala. Quando o rebolo divino girou, a parte superior da linha dourada se movia. Se ela voltasse à sua posição original mais uma vez e se unisse à parte inferior, uma revolução inteira seria completada. No entanto, o espírito de Zhou Yuan só conseguiu durar algumas respirações antes de ser destruído. Parece que não será fácil persistir uma revolução inteira. O método de visualização do rebolo divino do caos primordial é de fato extraordinário, uma única tentativa deixou meu espírito um pouco mais forte. Como esperado do método de temperamento do espírito que a irmã Senhor Yao elogiou como um dos melhores. Zhou Yuan inspirou profundamente em um esforço para reprimir o medo que ele tinha em relação ao caos primordial. Cerrando seus dentes, seu espírito voou para frente novamente e pousou sob o rebolo divino malhado girando lentamente. Estrondo. Quando o rebolo divino girou, o espírito de Zhou Yuan foi mais uma vez pulverizado em nada. Uma ondulação invisível apareceu e o espírito de Zhou Yuan se reformou mais uma vez. Seu espírito estremeceu violentamente, mas evidentemente ele ainda era capaz de controlar suas emoções. Muito tempo depois, ele cerrou os dentes novamente e se lançou na direção do rebolo divino. Estrondo. No vasto vazio do caos primordial, o rebolo divino girou de novo, obliterando completamente em partículas de poeira o espírito de Zhou Yuan várias vezes. Cada vez que era destruído, o espírito seria continuamente reconstruído e começou a se transformar lentamente do estado incorpóreo para o corpóreo. A 88ª vez. Zhou Yuan finalmente parou depois que seu espírito foi destruído e reforjado pela 88ª vez. Ele podia sentir o cansaço intenso e a dor jorrando de dentro de seu espírito. Isso permitiu que ele soubesse que finalmente chegou ao seu limite hoje. Se ele se forçasse mais longe, isso só faria mais mal do que bem. Embora seu espírito estivesse exausto, o coração de Zhou Yuan transbordava de felicidade. Depois de ser destruído mais de 80 vezes, seu espírito, originalmente sem forma, tinha agora assumido uma cor ilusória. O estágio espiritual ilusório. Quando o espírito passava de sem forma a ilusório, significava que ele finalmente alcançou o estágio ilusório. Um método de visualização incrível. Zhou Yuan elogiou com um suspiro. A primeira sessão de treinamento permitiu que seu espírito chegasse à porta do estágio ilusório. Embora ele entendesse que isso era em parte porque as fundações de seu espírito eram bastante sólidas, ainda era o suficiente para ele perceber o quão extraordinário era este método de visualização. No pavilhão de pedra, os olhos bem fechados de Zhou Yuan se abriram lentamente. Embora seu rosto estivesse branco como papel, a excitação em seus olhos não podia ser escondida. Eu alcancei o estágio ilusório. Yao Yao ficou um pouco surpresa com as palavras de Zhou Yuan, enquanto perguntava, tão rápido? Quantas vezes você suportou o rebolo divino? 88 vezes. Os olhos de Yao Yao se estreitaram um pouco quando um olhar peculiar brilhou dentro deles. As pessoas comuns só eram capazes de suportar uma dúzia de vezes em sua primeira tentativa. No entanto, Zhou Yuan havia suportado 88 vezes, um resultado nada comum. Como esperado daquele que já possuiu o destino do dragão sagrado. Comparado ao seu corpo ferido, seu espírito não parece ter sofrido nenhum dano. Yao Yao elogiou suavemente antes de continuar, seu espírito ainda está fraco demais. Quando você se recuperar, eu vou te ensinar uma runa Gênesis de primeiro grau. Ela levantou-se carregando Tum Tum enquanto olhava para o pincel preto e manchado pendurado na cintura de Zhou Yuan. Você precisa nutrir adequadamente o pincel celestial primordial que você recebeu do vovô e acender a primeira runa o mais rápido possível. Zhou Yuan abaixou a cabeça e pegou o pincel celestial primordial pendurado em sua cintura. Agilmente, ele girou em sua mão quando ele sorriu e acenou com a cabeça. Kang Yuan disse que os espíritos de bestas Gênesis poderiam ser usados para recuperar a espiritualidade do pincel celestial primordial. Isso não era difícil para ele. Seu status como príncipe do grande império Zhou permitia obter facilmente vários espíritos de bestas Gênesis. Zhou Yuan realmente ansiava pela transformação depois de acender a primeira runa. Afinal de contas, ele estava muito interessado em descobrir exatamente como esse pincel celestial primordial mudaria para se tornar uma arma Gênesis. Continua no próximo capítulo.